Ô, boa tarde todo mundo. Eu vou esperar entrar uma galera pra gente começar. Os vídeos nossos aí não tem aquela tela bonita na frente, com o rosto, aquelas fotos legais, né? O negócio aqui é meio simprão, mas daqui a pouco a gente começa já. Espera chegar um pouquinho mais de gente pra gente começar a bater um papo. Aqui não tem superprodução, não. Aqui é simples o negócio. O importante é funcionar. Também que já tá entrando uma galera aqui. Boa tarde a todo mundo que tá participando com a gente. Olha lá, já tá o Carlos Cunha, boa tarde, Carlão, Léo Dourado, Wilson, Maurício Vitorino, boa tarde, meu irmão, tudo bem? A Adriana, vamos ver quem mais está chegando aqui. Tem um delay, né? Vocês sabem disso, né? Quando a gente começa a fazer a transmissão aqui, às vezes vocês fazem as perguntas, não está no mesmo tempo que eu vejo aqui. Mas nós vamos bater um papo aí. Hoje, despretensioso, né? Semana passada, na quinta-feira passada, a gente falou sobre um determinado tema, né? Que foi a respeito do meu posicionamento em relação a liberação aí do comércio, ficar em casa, não ficar em casa. E a gente soltou até uma enquete, então a gente, no link do vídeo aí, a gente colocou uma enquete para o pessoal poder participar, e aí já tem alguns resultados. A gente divulga daqui a pouco aí. Adriana, boa tarde, mais uma vez. Camila, boa tarde, Camila, tudo bem? E vamos esperar chegar um pouquinho mais de gente aqui. E vocês podem divulgar também nas outras redes sociais aí o link da conversa através vocês podem compartilhar, né, nas páginas do Facebook, podem divulgar nos outros sites aí que vocês conhecem, link no WhatsApp, outras redes sociais aí, tá? É legal porque é bacana ter a participação do pessoal, até porque é para estar o pessoal na quarentena, né, para estar em casa. Então, para não ficar assistindo televisão com aquelas notícias maçantes, maciças, né, massacrando, né, a cabeça da gente com notícia ruim, a gente bate papo aí com a galera. Tem muita gente fazendo essas lives aí, tá bacana, tá? Muita gente participando, muita gente comentando aí. Não só eu, né? Tem muita gente participando. Renata, boa tarde, Renata, tudo bem? Legal você estar participando aí. A Nuceia, forte abraço, Nuceia. Obrigado por estar participando também aí com a gente. Já tem, das minha contagem aqui, quase 40 pessoas aí. Olha lá, o Marcelo fazendo uma pergunta já. O que você achou do pronunciamento do Dória hoje voltar atrás? Então, né, cara, vai cercear o direito de ir e vir. Inclusive, do pronunciamento dele, ele falou que vai fazer a contratação de mais agentes de saúde, se eu não me engano, 1.185, 1.190, quase 1.200 agentes de saúde aí. E esse lance de ele cercear o direito de ir e vir do cidadão é uma coisa meio complicada, né? Você tem que estar cometendo um crime para acontecer isso aí, né? A medida exige uma orientação, eu entendo, né? Assim, a medida exige uma orientação da população e não uma prisão, né? Até porque é meio incoerente, né? Você prende quem está querendo no mercado e solta o pessoal que está preso, né? Então, está tendo um discurso mais adequado à política do que à necessidade real, né? Até a gente comentou isso na quinta-feira. Ricardo, oi Ricardo, boa tarde. Maria José Baldin, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos aí. Então, como esse vídeo vai ficar publicado também na página, né? Então, às vezes, quem vai bater o olho depois vai ficar assistindo. Então, a gente aproveita para, quanto não há volume o pessoal, aí fazer alguns comentários, né? Antes de ir no principal, na cereja do bolo, que eu queria divulgar para vocês uma prévia do que está sendo captado naquela enquetezinha lá. Aquela enquete a gente soltou na quinta-feira, na live de quinta-feira, se acha que deve voltar ou não. Pelos comentários que a gente viu aqui ao vivo, né? A grande maioria aí, a massa aí da galera tá falando que tem que voltar, que está preocupado com a situação econômica do país. Essa, essa colocação, né, que a gente fez aí rendeu discussão em vários grupos de WhatsApp durante o final de semana. Principalmente em relação a. Eu tinha até comentado, o pessoal ia me crucificar por estar falando isso daí. Vocês falam assim, porque está colocando a economia em primeiro lugar, o dinheiro em primeiro lugar do que a preservação de vidas. Eu volto a falar, ninguém está brigando contra as leis. É para ficar em casa, a lei determina, vão permanecer em casa. Eu dei a minha opinião, que eu sou o contrário. Eu acho que tem que ser criado um mecanismo que as pessoas voltem a trabalhar. Tem que ser feito de forma progressiva, tem que ter rigor, muito mais do que o rigor de segurar as pessoas em casa. Por exemplo, você vê, esse final de semana teve pancadão em São Paulo, teve baile funk, as ruas lotadas, jovens para a rua, né?
no dia a dia, vocês veem fila em lotérica, em banco, todo mundo próximo aí, até que foi bem bacana. Eu não vou falar dos outros bancos, porque eu não sei se fizeram isso, tá? Mas eu vi no Banco do Brasil, por exemplo, eu fui no Banco do Brasil semana passada, então os seguranças lá, até um abraço para a galera que está trabalhando também na segurança dos bancos aí, orientando o pessoal, tem marcas no chão para o pessoal ficar distante na fila, para não ficar todo mundo aglomerado, entrando pouca gente no banco um a um, né, para não ter uma superlotação, então foi bem bacana. Acredito que os outros bancos também devam estar fazendo isso daí. Mas então você vê, né? Então, mais do que segurar as pessoas em casa, tem que ter medidas que controlem os comércios, né? Que você possa trabalhar com segurança. Por exemplo, os ambulantes aí, o ambulante vai voltar a trabalhar. Então tem que exigir do cara as medidas necessárias aí, máscara, luva e tal. Isso é uma medida, por exemplo, né? Uma ideia aí de uma maneira de a gente poder voltar. É grave a situação, né? O vírus é grave, é muito perigoso. Então a gente tem que pautar bem as medidas que vão ser tomadas, né? Não, Marcelo falando aqui, ó, acredito que devo voltar com as recomendações de cuidados. Sou professor da rede estadual e na hora que acabar o dinheiro do Estado, como os servidores ficarão, né? Então os servidores ainda têm um fôlego ainda. Inclusive, eu estava vendo algumas notícias aí, o pessoal fazendo uns mutirões nos bairros aí, as comunidades de São Paulo, né? ONGs e grupos independentes aí fazendo captação de doações, cesta básica, dinheiro e distribuindo nas comunidades carentes. Mas uma hora vai acabar para essa turma também, né? Enquanto a classe média está conseguindo doar, né? E algumas empresas grandes estão doando, beleza, mas vai chegar uma hora que vai acabar para doar para eles. Quem vai doar para nós, né? Porque também nós vamos precisar também. O Wagner entrou também, beleza. Camila, uma informação importante. Hoje eu passei pela Caixa quando estava com marcações na calçada. Bacana, excelente iniciativa. Isso ajuda bastante. A gente vê muita gente tendo que se orientar o tempo todo. Isso aí já era para estar superado já, né? Você fala assim, não precisa ter marca no chão, você parar para pensar, né? O pessoal já tem que procurar esse distanciamento. Lenildo, obrigado, querida. Obrigado pela participação aí, tá? Então, ó, só para vocês terem uma ideia, eu vou passar para vocês aqui. Ó, o Ricardo fazendo um outro comentário. Por que não faz uma campanha de vacinação contra a gripe para que nós somos caminhoneiros? Como somos do grupo de risco. E também estão fazendo serviços essenciais. É o que a gente tinha falado na quinta-feira em relação à cadeia, né? Então, todo mundo que está envolvido no sistema de saúde, sistema de segurança, precisa de outras pessoas para trás, né, que por trás delas para dar suporte para que elas trabalhem. Como é que fica essa cadeia toda? Então, essas pessoas estão tendo que ir às ruas, estão tendo que trabalhar. Por exemplo, né, até fazer um complemento do que eu falei semana passada, na quinta-feira, eu citei o pessoal da saúde que precisa trabalhar, precisa ter combustível, precisa ter manutenção do carro. Aí você vai além, né? No próprio hospital, né, que está funcionando, você tem as atendentes, você tem os auxiliares de limpeza. E como é que fica a situação desse pessoal, né? Eles precisam ir e vir, estão trabalhando num local de risco, tá? As aglomerações. Paula, boa tarde. Paula de Paula. Boa tarde. Realmente, não tem condição de você manter aglomerações. Isso é uma coisa que realmente não deve liberar. Por exemplo, eventos. Não é o momento da gente ter evento. A população vai ter que aprender a sobreviver com essa situação num futuro muito próximo, mas é importante a gente graduar, né? Fazer de forma gradual. Só para vocês saberem aqui, ó, eu volto a falar, essa enquetezinha que a gente abriu aí, o link, ela está recebendo respostas, se quiserem depois participar, mas alguns dados interessantes, né? Não é uma pesquisa de instituto, não, que a gente comentou do Datafolha, não é nada tão profundo assim, não. Uma enquete de Facebook, tá, gente? Vai falar de metodologia, como é que você está fazendo para ter isso daí ou não, então não é o caso aí, né? Mas só para vocês terem uma noção dos resultados, são bem interessantes os resultados aí, até como forma de curiosidade para vocês. Nós tivemos um público aqui praticamente 100% de Leme, né? Tem uma pessoa de Pirassununga, uma pessoa de Araras, os mais diversos bairros, que poucos bairros se repetem, que a gente percebeu. O maior público que participou aqui tem entre 26 e 45 anos aí, pouca gente acima de 55 anos, pouca gente, na verdade, acima de 46, né? Então, a grande maioria que participou da enquete aqui tem de 26 anos até 45. A grande maioria das pessoas aqui moram em casas com mais de 4 pessoas, né? São 30 e 36%.
das respostas, a grande maioria, né? O pessoal que mora na residência com mais de 4 pessoas. Só como é que fica o lance do confinamento, né? Um precisa trabalhar, volta, tem que estar tomando as medidas em casa. Então é interessante ver isso aqui, né? Porque você vê, às vezes, o próprio confinamento, ele se não for bem ajustado, se as pessoas não respeitarem de fato as normas aí, ou as medidas, né, aliás, para você se proteger, você vai acabar piorando o problema aí. Aí eu pergunto aqui, né, na enquete, por conta da quarentena, você parou de trabalhar? 36%, a grande maioria aí, é autônomo e está trabalhando, né, segundo as pessoas que responderam aqui. Você tem um percentual de 20% aqui, 18,2% que está desempregado, e confere com os números que a gente comentou na quinta-feira, né? Apesar de ser uma amostra pequena da população, mas a gente já tinha comentado que Leme tem algo em torno de 20% de desempregados, né? Que a gente vê cruzando os dados do IBGE e do CAGED e tal, né? A principal fonte de informação que a galera tem aqui rádio, TV, jornal e depois os sites do governo, né, sites estaduais, federais, estaduais, municipais, que é bem bacana. Porém, a grande maioria da população não confia nessas divulgações. Todo mundo, segundo a enquete aqui, está respeitando a permanência em casa, está saindo somente para trabalhar ou para comprar algum produto essencial. Mas aqui, ó, você acredita que se deva estar voltando 81,8% da galera, é que eu não consigo mostrar esse desenho aqui, né? Mas 81% da galera acho que tem que voltar, até porque tem muitas profissões que continuaram, ou seja, o pessoal que está seguindo a, a lógica, né, da cadeia de participação, e 18,2% acho que não, que a galera deve realmente ficar em casa, que o negócio é muito grave. As opiniões, nós temos que respeitar a opinião de todo mundo, mas nós temos que fazer esses contrapontos aí. Não tem como a gente ignorar alguns fatos, até porque uma hora, se soltar todo mundo de uma vez sem ter alguns cuidados, realmente vai estourar. O sistema de saúde é precário, mas também, né, nós precisamos ficar atentos aí a um problema maior que é a crise. E aqui algumas informações que a gente traz para vocês. Beleza? Deixa eu dar uma olhada nos comentários aqui como é que tá. Então vamos voltar aqui. Boa tarde, Anderson. Carlos Pereira, boa tarde. Geleia, Tatiana, boa tarde. Amigos, que Deus abençoe vocês e a sua família também. Amém. Wilson, Roberto, Raimundo, com restrição sim, mas vamos voltar a trabalhar sim. Muitas restrições, muito controle. O Elvis, Tenso, boa tarde, meu irmão, tudo bem? Paulo, as empresas que têm que fazer a sua parte, cada empresário deveria ajudar no combate com mercados, uma segurança, pelo menos aqui na minha cidade. Penso que a empresa tem que fazer a sua logística de segurança. Por exemplo, você pode colocar, teve um cara que falou uma ideia aí para voltar de repente ao mercado, obrigar as pessoas a usarem máscara dentro do mercado, além do controle. Então, assim, tem várias medidas que podem ser tomadas aí, né? Aqui, ó. Marcel Marco colocou aqui. Qual a diferença entre profissionais de saúde, policiais, atendentes de farmácia, caixa de supermercado e outros que estão liberados a trabalhar aos demais atendentes de pequenos comércios? Também, né? É a lógica, né, meu? Até porque um precisa do outro, né? Não tem como, né? A Lígia, parabéns, obrigado, Lígia, obrigado por estar participando aí. Aliás, fiz aniversário semana passada, não foi ninguém no aniversário, hein, Lígia? Mas com cuidados, Carlos, é isso aí, voltar com cuidados. Ó, uma curiosidade, né? Só para vocês verem que até semana passada o pessoal tava, eu que nem usei a expressão, mas tava satanizando, né? Quem tá falando em voltar. Então, inclusive, né, que eu comentei com vocês, aquela live que nós fizemos quinta-feira, o pessoal nos grupos de WhatsApp começou a bater firme, né, comigo ali, eu fui falando, né? Então, assim, o pessoal sempre puxa para o lado político da coisa. Mas isso aí é porque o presidente está falando e o governador é divergente, você fica acompanhando a opinião do presidente. Eu falei, independente de lado político, é só pensar na matemática da coisa. Que nem o Marcel falou aqui, né? E aí, como é que fica? Como é que um pode e outro não pode? Vai ter pico? Não vai, mas você precisa ter gente trabalhando de alguma forma, então precisa ser estudado uma maneira de retornar ao comércio, isso eu defendo, tá? E, ó, uma curiosidade, né? As manchetes de jornal aqui de hoje, tá? Então vamos lá, ó. Estadão de hoje, 13 de abril, né?
Vamos lá, cadê aqui? Achei, abri. Ó, matéria de capa, hein? Banco Mundial vê queda de 5% no PIB brasileiro. Isso é uma análise que ele faz sobre a América Latina, né? E apresenta os países que vão ter redução, uma redução sensível, né? Forte aí. E o Brasil está com previsão de queda de 5% no PIB. Matéria de hoje, quinta-feira, no Jornal Estado de São Paulo. Lembra que a gente comentou isso na live de quinta-feira, né? A gente comentou, você falou, vai ter alguns especialistas aí, presidente de banco, estão anunciando esse tipo de coisa. E a mesma matéria na Folha de São Paulo, capa de jornal também de hoje, previsão de queda de 5% do PIB. Eu falei em 10 dias, não deu nem 10 dias, ó, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, segunda-feira, 4 dias depois praticamente aí, a gente já está tendo essas matérias no jornal, tá lendo assim nos grandes jornais aí, tá? Vamos ver outra matéria interessante aqui, ó. Jornal Valor Econômico, né? Desses 5% que vão cair, quase 0,5% é só de queda em relação à exportação de manufaturados para a Argentina. Também capa do jornal Valor Econômico aqui. E dentre outros assuntos, assim, mas tudo relacionado ao PIB, essa queda do mercado. E aí tem uns outros jornais, mas aí a gente pega do Brasil todo, né? São interessantes. Por exemplo, Estado de Minas, matéria de capa, né? Covid-19, é preciso sobreviver à pandemia e à recessão. Então, falando aqui das medidas que a população está tomando para uns ajudarem os outros, né, os grupos se ajudarem, mas também nós temos que aprender a se reinventar para voltar a aquecer, para manter a economia, para que a gente consiga continuar ajudando, porque senão a gente não vai conseguir ajudar, né? E outra matéria legal que eu achei também aqui do jornal Meia Hora, jornal de capa, né? É o jornal carioca, bem popularzão. Lembra o Notícias Populares que a gente tinha aqui em São Paulo antigamente? Matéria de capa, né? Todo pobre faz contas e elas chegam. Então, falando aqui sobre as diaristas, uma atenção aí, uma matéria principal falando sobre o problema das diaristas, que tinham 2, 3 empregos aí para poder sustentar as famílias e agora estão paradas, estão precisando dessa ajuda mútua aí. Então, são algumas, né, das matérias de capa que eu achei interessante e falam exatamente o que a gente tinha comentado na live de quinta-feira. Ou seja, dá muita propriedade porque a gente tem comentado aqui. Vamos voltar aqui para os comentários da galera que estão com a gente aqui, ó. Ivone Landgraf, não adianta lacrar os comércios dentro da cidade. Passei no Lavanda, tem um bar de esquina, estava lotado. Então, é o que a gente fala, né? Você pode ir no bar, volta a trabalhar, né? Só que nem para ir no bar se cuida. Se cuidasse, pelo menos, né? Tem certeza que não tinha ninguém de máscara lá tomando cerveja. Dados de uma universidade dados de uma universidade inglesa, desculpa, de matemática e estatística, relatam que 11% dos casos do Brasil são registrados multiplicados pelo que não são identificados. A porcentagem cai de 4 para 0,46% no Brasil. Número de óbitos, isso quer dizer que as outras matam muito mais. Estamos esquecendo das outras doenças. Cunha, realmente tem o lance também, por exemplo, né, uma coisa que é grave, as cidades aí estão relatando também o problema da dengue, por exemplo, que não parou, né? Então tá continuando aí. O que não pode esquecer de colocar nesse número seu é o seguinte, né? É a curva de ascensão, né? Por exemplo, ela matou menos porque também começou menos tempo, então uma proporção tem que ser analisado isso daí também. Eu não confesso que eu não vi esse número, eu posso até pesquisar para falar na quinta-feira. Boa tarde, o erro da quarentena foi muito precipitado no interior, fizeram um pavor no interior, graças a Deus não foi assim. O Dinael, boa tarde. Obrigado pela participação. Graças a Deus. A gente tem que se cuidar assim, viu, Dinael? É grave, o assunto é grave, tá? Tem que se cuidar. As medidas restritivas que estão impostas por lei têm que ser mantidas, a gente tem que se preservar quando for sair de casa. Por exemplo, as professores estão trabalhando, tem que se preservar bastante. Mas o que a gente não pode fazer é ignorar o problema econômico. Então nós temos que trabalhar sempre pensando aí em medidas de retorno, né? E vamos rogar a Deus aí para que os nossos governantes eles façam isso daí o mais breve possível, não somente estruturar o sistema de saúde, que é importante, mas também estruturar o sistema econômico de uma maneira de retorno progressivo, aí, escalonado. Anderson Francisco, nós policiais estamos na linha de frente, vários estão internados no HPM suspeita do Covid, alguns afastados e 2 mortes, que Deus os proteja, amém. É verdade, num efetivo que nós temos aí, 2 mortes já confirmadas da Polícia Militar, isso é verdade, essa informação que o Anderson colocou aqui, né? Num efetivo de aproximadamente 100 mil homens,
já começaram a aparecer os casos. Você imagina o pessoal da saúde que a gente não tem acesso, né, exclusivamente para saber quem é da saúde. A Aninha Moscardi, boa tarde. O Carlos colocou outra estatística interessante, que o Covid leva 800 pessoas à morte por dia no mundo, enquanto a fome mata 12 mil pessoas por dia no mundo. Há tempos, né, Carlos? Há muito tempo. Se você for parar para traçar uns paralelos com outras aí, tenho certeza que o número vai ser bem exponencial. Inclusive, se alguém quiser comentar alguma fonte de dado, é interessante, né, essas estatísticas aí, porque tem muita gente comentando disso aí, às vezes a gente se perde aqui. Vamos ver o que a Camila colocou. Eu penso que o grande problema é a nossa educação. Mesmo com as informações e restrições, o pessoal continua aglomerado. Fica imaginando se for retirada as restrições. Então, isso uma coisa também que tem que ser ponderada, né? Se está todo mundo trancado em casa, deveria estar todo mundo trancado em casa, a gente não tivesse efetivamente trancado, não teria talvez esses problemas, né? Mas a gente precisa mudar hábitos, né? Que nem a gente comentou na quinta-feira, isso vai acontecer de forma que a sociedade vai precisar aprender a conviver com isso daí. O vírus não vai acabar em 30 dias, né? Então a gente precisa aprender a conviver. Assim nós aprendemos a conviver com vários outros problemas de saúde no mundo. Então isso é mais um desafio para a humanidade aí. A Letícia Pellegrini, olê, boa tarde. Beijinho para Manu aí, tá no seu colo na foto aí. Meus parabéns a todos que estão na linha de frente fazendo a sua parte para que todos nós estarmos bem. Obrigado, Paula. Obrigado pela atenção aí. Uh, Outra coisa que eu queria comentar, né? Ontem foi domingo de Páscoa, né? E muita gente ficou afastada da família, né? É importante a gente não perder a comunhão. O afastamento familiar muitas vezes dói muito, é muito difícil, né? Não perder essa, essa aproximação, ainda que seja virtual, a gente tem que manter essa comunhão em família. É muito importante isso daí. E eu até citei na postagem de ontem, né, que eu coloquei desejei uma feliz Páscoa para a galera aí, aproveitei a participação especial dos meus pequenos lá para falar uma boa Páscoa, né, que eles não sabem nem falar Páscoa direito, são muito pequenininhos, mas eu comentei ali sobre a missa do Santo Papa, né, que trouxe uma mensagem muito bacana. Até queria ler um trecho aqui, que eu achei na internet, um trecho, né? Eu citei porque eu tinha ouvido e depois eu achei o trecho específico que eu gostaria de comentar com vocês aqui. Tudo vai ficar bem, né? Dizemos constantemente nessas semanas, agarrando a beleza de nossa humanidade e trazendo palavras de encorajamento de nossos corações. Mas à medida que os dias passam e o medo cresce, até mesmo a mais intrépida esperança pode evaporar, alertou o Papa. O que ele pede aqui, né? Que a gente tem que, esse discurso dele aqui, né? Ou, por mais que seja corajosa a pessoa, se ele fica se desencorajando todo o tempo, né, ouvindo notícias ruins e tal, né? A gente pode perder essa coragem no ser humano. É isso que ele quer dizer com isso aqui. E ele alerta para que a gente não perca a coragem, não perca a fé, acima de tudo, né? Então, eu achei muito bacana essa mensagem do Papa, porque ele cita, né, em tempos de morte é preciso levar mensagens de vida, de esperança. Então, acho que a gente tem que fazer isso também, né? Fala-se muito aí de doença, de aumento de doença, de restrição, que vai sair, não vai sair, vai acabar a comida no mundo, e vai acabar com um monte de problema aí, mas a gente está deixando de postar algumas notícias que não são fake, são reais aí, de pessoas que estão se curando, pessoas que estão saindo crises graves aí, envolvendo o Covid, então a gente precisa levar sempre mensagens de fé e de esperança, é muito importante para a nossa população se sentir sempre fortalecida, além dos cuidados, eu acho que devem tomar. Aninha Moscardi, capitão, dúvida, por que será que algumas cidades estão fazendo pulverização na cidade e Leme ainda não fez? Outra, Santa Cruz não deixa ninguém de fora entrar, mas aqui pode tudo. Aninha, é o seguinte, eu estou vendo que alguns agentes aí de saúde de algumas cidades estão fazendo a higienização de locais de aglomeração, por exemplo, agências bancárias, por exemplo. Eu não sei se já tem alguma medida aí da Defesa Civil, alguma coisa pensando nesse sentido. Confesso para você que eu não sei, mas a gente pode procurar saber, junto às informações oficiais aí do governo municipal, para estar retransmitindo aqui. Ó, não sei, ó, conseguir levantar a economia novamente vai ser um grande desafio, pois já contávamos com um PIB abaixo da média e com 12 milhões de desempregados. E com essa
pós-epidemia, a tendência é aumentar esses números, com certeza, vai aumentar bastante, né? Essa queda do PIB muito alta, muito forte. O que representa em termos econômicos aí é inestimável. Isso aí o pessoal já está alertando faz tempo já. Os presidentes de banco, o presidente do Banco Itaú, por exemplo, fez uma live esses dias aí falando disso aí, né? Então, e nem em tempos de governos ruins que nós tivemos, né? Nós tivemos uma queda tão... Olha que teve queda, hein? E nem nesses governos horríveis que estavam no passado, aí nós não tivemos uma queda tão acentuada por conta desse bloqueio total da economia aí. Ó, o Shin, boa tarde, Shin. Ontem eu estava cheio de casos aqui em Leme, pegando a pista. Leme pode tudo. Ai, Shin, então é complicado, né? As pessoas também têm que se policiar também, né? Aí, ontem vimos que tem morte sim, mas tem mais de 220 curados no mundo. Devemos nos apegar na vida e na cura, o que está acontecendo sim. Curta apenas as mídias que relatam fatos verdadeiros. Por isso que são legais essas lives, né, cara? Porque aí você pega lá a imprensa, a televisão, só pau, 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 doença, 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 morte, 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 morte. É, cova para todo lado, nego abrindo cova. E aí, de repente, você começa a ter as outras notícias que elas ficam meio apagadas, né, na mídia. Então a gente tem que publicar isso aí e fazer isso chegar também. É o que disse o Papa, né? Nós precisamos mandar mensagens de vida em tempos de morte, né? Bom, alguém quer. Deixa eu ver se mais algum comentário aqui. Mas tá legal. O pessoal falou bastante que eu queria aproveitar esse bate-papo de meia horinha aqui, na hora do almoço, para não atrapalhar o almoço de ninguém aqui, é exatamente publicar divulgar esse link, né, da nossa pesquisinha aí, da nossa enquetezinha. Eu achei que foi bem legal, alinhou pelo menos com o que o público que acompanha a gente aqui, tá? Tá falando a mesma coisa, então, para fechar o número aí, né? 81,8% o pessoal acredita nesse retorno progressivo, nesse retorno inteligente, que a gente também não pode virar as costas para o problema, né? Então nós temos que pensar bastante nisso aí. É isso. Boa tarde para todo mundo. O bate-papo foi bacana aí, meia horinha, 28 minutos, 6 segundos. Fechar por aqui. Durante a semana nós vamos abrir outra, se Deus quiser. Quinta-feira à noite a gente se encontra. Se quiserem debater algum outro assunto, vão mandando nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, aqui para a gente dar uma pesquisada legal e falar sobre esse tipo de problema ou qualquer outro que vocês queiram discutir, né? Até para não ficar também batendo só em cima disso aí. Nós já temos vários panoramas aí, muita fonte de informação. Não vai ser eu que vou conseguir complementar vocês com alguma coisa, não. A gente sempre tenta trazer algumas ideias novas aí, mas tem outros canais aí de informação muito melhores aí, né? São repórteres, imprensa séria, né? Vamos dizer assim, né? Realmente engajada. Mas a gente pode debater isso daí aqui tranquilamente, tá legal? Então, depois vocês coloquem aí temas aí que vocês queiram conversar e a gente faz um outro bate-papo aí quinta-feira à noite, beleza? O Shin falou, já começou a estourar portas de comércio aqui em Leme. Então, os comércios tendem a aumentar o furto, né, Shin? Porque tá tudo fechado, né? Então o comerciante não tá todo o tempo lá, pode começar a aumentar também. Até porque, né, é o seguinte, só para finalizar aqui, para não ignorar o comentário do Shin aqui, todo mundo sabe que o carro-chefe do crime é o tráfico de entorpecentes. O tráfico de entorpecentes não deixa de ser uma relação comercial. Se você tem uma redução nas vendas, o bandido não muda de profissão. Se ele não consegue dinheiro pelo tráfico, ele vai meter os canos. Então isso é uma relação que tende a acontecer com o tempo aí, tá? Mas ainda não temos números expressivos, viu, Xi? Não vamos alarmar o pessoal, não. É importante o pessoal tomar cuidado. Quem tem comércio está sempre uma olhadinha no comércio que está fechado lá, mas não tem nenhum caso assim, olha, tá estourando os números e tal. Então não precisa pânico por enquanto, é só se cuidar bastante aí, beleza? Então é isso aí, galera. Fiquem com Deus e um forte abraço aí para todo mundo. Valeu pela participação. Até mais.